Vamos nos colocar de pé nessa noite para adorarmos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma noite chuvosa, mas é noite de adoração ao Senhor Jesus. E se você saiu dessa casa, tenho certeza que foi para adorar o nome dEle. Amém? Gostaria de te convidar nessa noite a voltar o teu pensamento ao Espírito Santo de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A tua igreja está aqui para te adorar, para te agradecer por esse dia, Espírito Santo de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Jesus, Yeshua. Aplauda o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele nessa noite. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Tu és santo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos
queremos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Te amo, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Tu és exaltado, Espírito. Onde estiver um coração voltado a Ti, quebrantado a Ti, Tu se volta para olhar. Onde tem um adorador, onde tem um adorador que adora em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Te adoro, Espírito, te amo, Espírito, te adoro, Espírito. Tu és o meu amado, tu és o meu amado. Não há outro, não há lugar melhor, pode ter certeza, na sua vida. Você fez a sua melhor escolha nessa noite, vencendo todo o cansaço, vencendo todas as preocupações do dia a dia. Você fez a melhor escolha, a melhor escolha. Sempre vai ser a melhor escolha estar na presença do Pai, buscar a presença do Pai. Te amo, Jesus. Preenche em nós todo vazio, preenche em nós, que não haja espaço para mais nada, que não haja mais espaço para mais nada. Jesus, vem, vem, vem. Oh, te adoramos, Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 46, perdão. Está escrito: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo,
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. O 52 versículo fala: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse texto me chamou muita atenção, que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo nascendo já com sabedoria, com 12 anos você achava Jesus no templo, querendo aprender mais, querendo crescer na graça. O que me chama a atenção é que Jesus tinha tantas outras coisas, podia fazer tantas outras coisas, mas ele buscava o seu tempo, usar o seu tempo para as coisas do céu. O que chamava a atenção dele era o propósito dele na terra, eram as coisas do alto e não as coisas terrenas. Nos dias de hoje a gente tem que estar assim, tem que estar com a mente ligada nas coisas que é do céu. Jesus buscava graça e sabedoria num templo. Jesus buscava crescer em graça e sabedoria para com Deus e para com os homens. Assim somos nós. Eu acredito que nós estamos no melhor lugar. Eu tenho uma convicção, certeza. Porque nós temos tantas outras coisas para fazer. Tantas outras coisas que nos desligam de Deus. Mas pela misericórdia dEle, pela graça dEle que nos alcançou mais um dia, nós estamos aqui para aprender, mas com sabedoria. Jesus, e o maior propósito de Jesus foi morrer na cruz por mim e por você. E ao terceiro dia ressuscitar. Se não fosse o amor dele, nós não estaríamos aqui. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Edinaldo está com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é poderoso e Ele se faz presente. Cada dia que nós viemos à casa de Deus é um privilégio muito grande para nós, porque nós dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Muitos dormiram, fizeram algo também, algum propósito, tiveram sonho para o próximo dia e não se levantaram. E nós estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar. Sabemos que o dia de cada um foi muito cansativo, eu creio nisso, mas Deus nos deu força e aqui nós estamos. Se nós estamos, nós vamos glorificar e exaltar a Deus com muita alegria. Amém? No livro de Isaías, capítulo 53, versos 1 a seguir, esse texto ele é muito rico e lindo para nós meditar cada dia. Isaías 53, versos 1 a seguir. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza viemos, para que os desejássemos. Era desprezado e mais digno entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado. Irmão, desprezado, e não fizeram dele caso algum. Esse texto, irmãos, quando
quando fala quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor. Então o Senhor, o Messias, quando ele veio na face da terra, ele veio com um propósito, o propósito de salvação, de libertação, né? Tirar o povo que estava preso, né? no pecado, na idolatria, no engano. E Jesus Cristo, ele veio para nos dar essa liberdade, esse direito, para que hoje nós pudéssemos, tanto o povo de Israel, como também a nós que estamos presentes, esse direito de salvação. Mas quando Jesus Cristo ele veio, o povo desprezou, porque ele não tinha aparência nenhuma, né? E ele foi desprezado. O povo de Israel na época imaginava eles que poderia vir um grande rei, um homem muito bonito, formoso, de boa aparência. Mas aí é onde muito se engana, né? Porque às vezes a pessoa olha muito para a aparência, e a aparência realmente ela é enganosa, porque Deus conhece o meu e o teu interior. E quando Jesus ele veio, irmão, o povo rejeitaram, porque ele veio da raiz de Davi, Labá e Assei. E quando nós imaginamos, irmãos, o povo imaginava pessoa bela, né, com a boa aparência. É assim como foi também na vida de Davi. Davi era um menino, né, que não tinha aparência, né, como os demais irmãos dele. E eles foram confundidos. Às vezes, irmãos, a gente hoje estamos na presença de Deus, nós temos que ter muito cuidado para nós não se confundir, irmãos, porque tem pessoas que estão do seu lado, que muitas das vezes, por alguma circunstância da vida, aquela pessoa às vezes é desprezada, mas o Deus de Israel, Jesus Cristo, é o Filho de Deus vivo, irmãos. Ele não faz nenhuma exceção de pessoa. Nós como cristãos também, nós devemos ter muito cuidado, porque a aparência, ela engana. E quando Jesus, irmãos, no livro também de João 14, verso 6, o próprio Jesus disse: eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, embora o povo de Israel desprezou, mas o meio da salvação estava em Jesus Cristo de Nazaré. E ainda não é diferente. A nossa salvação é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Embora nós temos que dar crédito à palavra de Deus e permanecer na fé firme, aleluia, assim como nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo, porque quando nós confessamos o Senhor, tudo é maravilha, aleluia, nós não vemos defeito em nada, tudo está bom, tudo nós estamos glorificando a Deus, a prova está vindo, nós estamos orando ao Senhor, a prova está vindo, nós estamos subindo o monte, estamos jejuando, porque está no primeiro amor, mas isso vai se passando o tempo, por isso que a palavra de Deus, por isso que por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Então nós observamos, se nós olhar há 10 anos atrás, irmãos, era totalmente diferente. O Deus mudou? Não, o Deus é o mesmo, mas as pessoas com a sua com a convivência de dia a dia, ela vai mudando os seus pensamentos, os seus propósitos para com Deus, mas Deus ainda continua sendo o mesmo. Ele está, aleluia, pronto para nos abençoar, para nos ajudar e para nos fortalecer e segurar nas nossas mãos, assim como sempre Ele tem segurado. Amém? Então nós temos que ter esse desejo de estar buscando ao Senhor Jesus, este amor, esse amor tem que nascer cada dia no nosso interior, irmãos. Isso não pode morrer dentro de nós, porque se nós olhar, irmãos, aleluia, por alguma adversidade, nós queremos parar. Mas tem uma coisa, Deus, o próprio Jesus tem culpa? Não, irmãos. Jesus, ele não tem culpa de nada. Muitas das vezes nós somos
nós somos culpados de alguma situação, aleluia, até mesmo nós traçamos para nossas vidas algumas metas e às vezes ela não é correspondida, e por ela não ser correspondida, às vezes nós frustramos na nossa caminhada, mas Jesus, ele não tem culpa. Jesus Cristo, ele é poderoso e é fiel para nos dar vitória nos momentos mais difíceis que nós passamos. Então glorifica, exalte ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, se eu for, aleluia, relatar alguma situação ocorrido na minha vida, alguma situação difícil, se eu fosse olhar, irmãos, eu já tinha parado, mas Jesus Cristo, ele nos chamou, aleluia, com uma grande responsabilidade. O que é para mim fazer, o bispo não vai fazer. O que é para mim fazer, você não vai fazer no meu lugar. O que é para você fazer, eu não posso fazer. É você que vai fazer. E embora você até mesmo quer até se esconder de um lado para outro, se esquivar, mas Jesus Cristo, ele está te vendo. E no momento certo, ele vai te dar força e estratégia para que você possa vencer esta batalha que está sobre, aleluia, a humanidade. A batalha é grande, nós sabemos que o adversário, ele não brinca de ser adversário, mas muitas das vezes, irmãos, os cristãos, não todos, mas muitos estão brincando de ser cristão, e Deus nesta noite está nos chamando a atenção, porque Ele nos ama, Ele corrige porque Ele ama, Ele quer que todos nós, naquele grande dia, entramos pela porta estreita. A porta é estreita, e não há outra porta a não ser a porta estreita para alcançar a salvação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E não pode entrar nada, tem que ser reto, não tem nada, nem um empecilho pode, porque senão vai ficar na porta barrada. Amém? Que Deus glorifique, exalte ao nome do Senhor, as palmas louve e engrandece. Passa para o bispo. Desculpa. Aleluia. Aquele que puder e quiser, se coloque sobre os seus pés. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o teu servo, meu Pai, que vai estar trazendo a tua palavra, meu Pai. Pai, usa mais uma vez com graça, sabedoria, ousadia e poder do teu Espírito Santo. Senhor, que ele venha falar tudo aquilo quanto tu tem determinado ao teu coração. Meu Pai, tudo aquilo que ele ouviu da tua boca, que ele sentiu no coração, que ele venha transmitir à tua igreja. E que a tua igreja venha estar com o ouvido atento para ouvir da tua palavra. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Diácono Lucas. Quantos foram edificados até aqui? Podem tomar seu assento, irmãos. Glória a Deus. Quero convidar aqui, o Neemias, né, que fez aniversário, né, Júnior? Convidar o Neemias. E convidar junto também a Angélica, também passei a saber hoje de manhã que vocês fizeram aniversário de casamento. Não foi isso? Ontem, e o Neemias aniversário. Então vamos orar, né? Essa família abençoada. Ele estava aqui de manhã, ela falou, eu falei, que bom. Chega para cá. Neemias virou um gigante, né? Era pequenininho. Vamos orar por ele, meus irmãos. Está aqui o Neemias, que é o filho, e o casal que fez aniversário. Então, uma festa completa. Santo eterno Deus, irmão estendido da igreja, oramos pela vida do Neemias, meu Deus, que nesse dia o Senhor assim permitiu ele completar mais um ano de vida. Que esse adolescente, meu Deus, continue na tua presença, na obediência dos seus pais, como está escrito em Efésios 6, nos demais filhos meus, esteja na obediência do Senhor, obedecendo, honrando o pai e a mãe, para que Deus prolongue os dias de vida na terra. Meu Deus, que não venha ficar somente este ano, mas muita paz, alegria, que os planos e os projetos do Senhor na vida do Neemias torna realidade em nome de Jesus. Aproveitando o ensejo, oramos, agradecemos ao Senhor também pela vida do Júnior, Angélica, esse casal que também o Senhor ontem permitiu completar mais um ano aí de festa do seu aniversário. Meu Deus, que o Senhor nessa união
eles permaneçam firmes, fortes, amor, carinho, respeito, até que a morte os separe. Louvamos ao Senhor por esta família. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por nós. Por isso estamos alegres na noite deste dia. Pedimos a tua bênção, a tua graça e te louvamos em nome de Jesus. Júnior, meu parabéns aí, rapaz. Deus abençoe, viu? Neemias, meus parabéns também. Quantos anos ele fez? 13 anos, meu Deus. Meus parabéns também. Maravilha, hein? Maravilha. Que bênção. Irmãos, quero falar de um assunto hoje que é de suma importância para a igreja. E é o assunto, uma das colunas que também sustenta a igreja, é oração. Vamos estar falando desse assunto. Não tenho pressa, se eu não terminar hoje, a gente provavelmente darei continuidade, porque eu quero levar a igreja, pelo menos umas 3 ou 4 terça-feira, levando-a a ter compromisso de oração, de entender, buscar a Deus. Alguém está disposto a entender o que eu falei? Então é importante que vocês puderem trazer sempre uma caneta, traga, que é importante. Abra sua Bíblia, livro de Mateus. Livro de Mateus. Quantos encontraram? Mateus 6. Do versículo 5 a seguir. Eu irei falar de que, irmão, dessa semana? Oração. Então, irmão, não esqueça que eu vou estar aí nesses dias falando. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compadecem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das suas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora. Só aqui eu falei 3 vezes oração. Grife na sua Bíblia. Só aqui falei 3 vezes a palavra oração. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aí, a 4ª palavra, oração. Então ele disse no versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que se pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí, versículo 8: não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, 5ª vez oração, portanto vos orareis assim. Então Jesus deu um padrão de oração. Quando nós vamos orar, Ele ensina você a orar de forma pessoal. Isso quer dizer a sua particularidade. Você tem que orar na sua particularidade, porque a gente não ora coletivo, todo mundo dentro de um quarto. Então ele começa falando da sua individualidade, de você entrar no teu aposento e falar com Deus suas preces. A gente vai aprender isso aqui. Falar suas preces a Ele. Então tem momento de oração que eu e você temos que fazer de forma secreta. Marido não vai saber,
esposa não vai saber, o filho não vai saber. Se é o filho, mamãe e papai não vai saber. No caso de patrão, os funcionários não vai saber. No caso dos funcionários, os patrões não vai saber. Estão entendendo? Então cada um tem seu momento. Agora, no versículo 9, ele já fala assim: portanto, quando vos orarei, ore assim, Pai nosso. Ele já está ensinando na coletividade. Ele se refere aí também à igreja. Quando nós estamos reunidos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele começa exaltando a Deus e mostrando como deve ser o padrão das coisas aqui na terra como no céu. Aí o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Na linha da teologia ou dos teólogos, a gente aprende que essa oração é conhecida uma oração teológica, ou uma oração de forma pedagógica. Ele está te ensinando como você deve orar quando você está sozinho ou sozinha, e orar quando está com outras pessoas. Se eu estou orando junto com um grupo, eu não posso dizer eu quero, eu recebo, é meu. Não, eu tenho que orar: Senhor, dá para nós, abre a porta para nós, sempre levando o plural, pedindo junto para quem está ao seu lado. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, vem nos socorrer. Não é vem me socorrer, vem me salvar, mas tem um povo ao meu lado. Então Deus percebe isso, estão entendendo? Então Jesus ensinou direitinho, a gente que tem que fazer o padrão. Não basta só dizer eu estou orando, tem que saber orar. Que às vezes tornamos a nossa oração de forma orgulhosa. Só nós, me dê. Venha a nós, olha o que ele falou, venha a nós, não é a mim o teu reino, venha a nós. Eu quero o reino de Deus, e o reino de Deus seja para todo mundo de forma igual. Alguém recebe aí, meus irmãos? Pão nosso, não é meu pão de cada dia, pão nosso é para todo mundo. O pão que Deus me dá tem que dar para todos que estão perto. Deus nessa hora não vai fazer acepção de pessoa. Deus nessa hora não vai fazer como um pai. Eu tenho 3 filhos, um exemplo, só tenho 2. Estou falando referindo a Deus. Deus tem 3 filhos, aí um obedeceu, os 2 ainda não estão no padrão. Aí ele só abençoa esse não. Se esse está pedindo, todos que estão ali naquele momento. Se ele está sozinho em particular, é entre ele e Deus. Se os 3 irmãos estão orando, Deus vai abençoar os 3, porque Deus é pai, não é um padrasto. Ele abençoa de forma igual. Receba em nome de Jesus. Isso é muito importante. Quando oramos, falamos com Deus. Diga comigo: quando eu oro, estou falando com Deus. O que Jesus mostrou para nós ali, ele ensinou de forma individual e de forma coletiva. E terceiro, ele está mostrando com quem nós estamos falando. É com Deus. Então, quando oramos, estamos falando com Deus. E quando lemos a Bíblia, é Deus que está falando com a gente. O momento da oração é eu que falo, nós falamos com Deus. Quando a gente examina a Sagrada Escritura, aí agora é Deus que está falando com a gente. Já muda. O crente que quer viver na presença de Deus precisa ter uma vida de oração. A oração é um alimento vital para a nossa vida espiritual. Por esta razão, a Bíblia recomenda que devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Bispo, passei a noite todinha orando. Legal, mas o outro dia você tem que orar de novo. Abre a sua Bíblia. Alguém está me entendendo, irmãos? É o culto de doutrina, então a gente precisa examinar a Sagrada Escritura. Então, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Não existe que a pessoa diz, eu oro muito. A gente usa essa expressão, mas não é o correto. Então Paulo ensina também a igreja dos Tessalônicos para também orar. Pega o microfone também, varão, para me ajudar. A gente está sem. 1 Tessalonicenses 5:17. Alguém encontrou que pode ler? Todos encontraram? Não tenha pressa, irmãos. Culto de domingo é um culto, dia de terça a gente tira isso aqui. Fique tranquilo, não é questão de multidão. Cadê 5:17, lê por favor. Vamos ouvir então, o varão vai me auxiliando. A gente está sendo data show, vamos lá? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Isso quer dizer que a gente não pode parar. Não pode parar. Isso é muito importante, irmãos. Nós estamos nesse ano 2023, aqui e também na Bahia, o ano do alinhamento. E quando eu passei isso para o bispo Aguinaldo, para todo mundo nos aprovou, alinhar quer dizer colocar no padrão, voltar para andar em linha reta. Isso é alinhamento, a gente está se alinhando. E na posição que Deus me colocou como líder, é da minha responsabilidade, primeiro, ter uma vida de oração. Posso pregar bem, louvar, amém. Mas a minha vida de oração, ela tem que ser constante. Constante, tem que orar, não tem para correr, eu tenho que orar. Se nenhum não pode orar comigo, eu tenho que orar. Não pode dizer, não estou orando, minha mulher não me ajuda. Eu tenho que orar. De manhã ou à tarde, compromisso. Minha mulher pode orar comigo, então é o dobro de oração. Está orando mais comigo, é reforço. Então eu tenho que orar. Segundo, isso eu me refiro à minha pessoa. Agora, segundo, como um líder espiritual, eu tenho que ser exemplo para os demais líderes para orar. E se eu não ver orar, eu vou cobrar dele. É da minha responsabilidade dizer, Edinaldo, tem que orar, varão. Deus está te chamando para orar. Quando eu falo Edinaldo, porque ele está aqui. Todas as lideranças tem que ter, porque eu já estou orando, eu sou exemplo. Então, Jesus disse: se queres que os homens façam alguma coisa, faça tu primeiro. Eu não posso exigir nada da igreja do que eu não faço. Estão entendendo, meus irmãos? Então, se eu estou levando a igreja nesse propósito, porque eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro que eu tenho que ter essa vida. Não adianta dizer, irmão, amanhã 9 horas tem oração. Eu não venho. Então por que eu chamei o povo? Eu tenho que estar, a não ser que aconteça um problema, irmão. Eu me refiro constante. Um acontecido é acontecido. Mas Jesus, ele foi o exemplo de oração. Ele orava ao Pai e orava para os discípulos e orava junto com os discípulos. Chegou um momento os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, porque a gente não sabe. Então é muito importante. Isso chama simplicidade. Às vezes um pastor que não sabe orar muito, então ele tem que procurar alguém que ora. Ora, se você estiver perto de alguém que ora, a probabilidade você vai se tornar uma mulher ou um homem de oração. Não tem para onde correr. Esse é o exemplo. Então, terceiro, eu tenho que convocar a igreja também a orar. Interceder, orar, que é muito importante. Que quando eu oro, é uma força. Quando o pastor Edinaldo, junto com os outros pastores, ora comigo, é outra força. Quando a igreja também ora junto com a liderança, também é outra força. A igreja fica mais resistente. A igreja suporta os momentos difíceis. Irmãos, não estranhe que eu vou falar, até porque está filmando. Quando a gente não ora, a primeira coisa que o inimigo quer, ele coloca dissensões. Me disse, e aí as pessoas que não oram ficam embaraçadas no problema. Não está orando, você fica confuso.
E até quem você já conhece há muito tempo, você passa a ter desconfiar, porque a investida é grande. E um dos inimigos ou opositor número 1 da igreja para não orar, ou individual ou coletiva, a igreja completa, chama-se o inimigo, Satanás. E aí ele lança alguém para jogar um veneno, um fermento, e aquilo vai enveledando toda a igreja. E é vez do povo orar, porque dissensões, problema na igreja, só se resolve, número 1, orando a Deus para pedir sabedoria para resolver o problema. Se não souber, traz problema. E igreja de 10, 15, 20 anos, ela é destruída. Porque simplesmente rolou uma fofoca no meio da igreja. Alguém enveledou, insatisfeito, doente. Se eu está doente, enveleda o outro. Encontra outro que está doente, pronto, contaminou. Contagia, e o inimigo gosta disso. Tenta fazer isso aí. O inimigo, no tempo do passado, ele usava 2 ferramentas para atrapalhar o povo de Israel prosseguir. Abra sua Bíblia, livro de Isaías. Agora eu estou falando, irmãos, eu falei que Jesus orou, me ensinou a orar. Eu tenho que chamar os pastores, liderança para orar. Liderança aqui não é só pastores de departamento, mira de oração, junto com o departamento ora. Departamento de homens, o liderança tem que orar primeiro, segundo. Departamento de criança, os líderes têm que orar. Departamento de jovens, liderança tem que orar. Se não orar, não vai. Pode inventar o que quiser, filho. Inventa o que quiser, dá certo na hora, naquele momento. Mas a oração, ela dá sustentabilidade, ela dá poder, ela dá ousadia. Está errado isso aqui. Jesus me revelou como eu estava orando. Não é ficar perguntando como foi, de onde veio isso, e fica por aí. E acabei dizendo para vocês no 5º ponto, que nós temos um inimigo número 1 para tentar nos impedir de orar, e é Satanás. Ele é opositor. Qual é a ferramenta que ele usava? Isaías 54, verso 17. Presta atenção. Pouca gente fala isso, a gente só fala da ferramenta. Mas qual é o sentido aqui? Leia, por favor. Encontrou? Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Presta atenção. Então o inimigo usava a ferramenta espada, foice, arma de fogo que tinha naquele tempo que ele inventava, para atingir parte externa. Pegava os arqueiros, isso é ferramenta, os arqueiros com suas aljavas cheios de flechas, e tinha azeite que eles botavam fogo, e aquela flecha vinha como uma bala hoje, fogo, onde pegava, estancava o sangue, morria com hemorragia externa. Isso é sério. Eu falei externa, né? É interna. Só troquei a palavra, obrigado, Célia. Interna. Externa é a parte queimadura. Obrigado. Isso acontece com os maiores pregadores. Quando ele percebeu isso, ele usou a segunda ferramenta, e qualquer, a língua. Por isso que está dizendo, toda língua que se levantar. Então, qual era a armadilha dele que fazia? Presta atenção, ó. Vamos lembrar um texto aqui que é importante. Quando Moisés mandou junto os espias, não foram lá? Vamos lá, beleza. Chegou lá, a terra manava leite e mel, gado, tinha tudo de boa, cacho de uva, bonitão, grande, para 2 homens carregar. Beleza.
Quando foram, aí 10 daqueles lá disse: olha, terra é boa, manda leite e mel, tá tudo legal, só que a gente, perto dele é formiga, eles vão pisotear a gente, vai acabar com nós. Isso, meus irmãos, quando chegou até Israel, contaminou, todo mundo ficou com medo. Aí nós lembramos que Deus disse: tem alguma coisa errada. Deus que tirou a gente de lá, o Deus que tirou a gente de lá, da mão de Faraó, vai nos dar esses inimigos em nossas mãos. É o mesmo Deus. O que tem lá para nossas vidas, vai valer a pena a gente encarar os nossos inimigos. Uns não acreditaram e contaminou. Então a palavra de derrota, de fracasso, gera medo. Mas aqueles dois representam aqueles que oram, que confiam em Deus, que intercede. Não, vai dar tudo certo. Alguém está recebendo o que eu estou falando? E aqui Isaías está mostrando que o inimigo usava as ferramentas de estratégia e usava também a língua. Abre a sua Bíblia também. Obrigado, Lucas. Atos capítulo 12. Porque naquele mesmo tempo Herodes estendeu a mão sobre algum da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, o irmão de João. Matou a espada, usou uma ferramenta aí para matar. E vendo isso, agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do ázimo, era um dia de pão, era um dia de ceia, dia da liberdade do povo. Versículo 5, leia para mim, Pedro, Lucas. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que maravilha! Então a igreja fez o que, irmãos? Entrou num propósito de oração. Alguém na igreja morreu a espada, era uma espada afiada. A segunda parte que Herodes viu, ele começou a perguntar acerca da atitude dele. O povo aplaudiu, isso agradou. No meio da arraial, todo mundo começou a colocar Herodes como um deus, como alguém importante, alguém que vai lá e faz mesmo. Usou a língua para amedrontar o povo. Mas a igreja, o que ele fazia, irmão? Contínua oração. Enquanto eles não viram um resultado, uma resposta da oração de Deus, ouvido daqueles que eles oraram, eles não pararam. Isso é de nós da igreja. A igreja é importante. Alguém está com alguma dificuldade na igreja, deve apresentar esta causa, e a igreja se unir para orar, combater aquela situação. Porque quando a igreja se reúne para orar, meus irmãos, você sabia que essa hora, presta atenção, você sabia que essa é a hora que o Espírito Santo habita em nós? Essa é a hora. Sabei vós que o Espírito do Senhor habita no meio de vós? Habita no meio de vós. Esta é a hora. O Espírito Santo trabalha na minha vida, mas ele tem outra missão. Trabalhou na sua vida, tem outra missão. Ou tu acha que o Espírito Santo só fica exclusivamente para mim ou para você? Mas quando a igreja se reúne em um propósito, essa é a hora que ele habita. Porque está tendo uma coletividade. Há um propósito, há um objetivo. Aí o Espírito Santo vai entrar cortando, criando meios, motivos e situações. No meio da congregação,
Onde há desespero, onde há insegurança, onde há medo, na oração o Espírito Santo paira, habita no nosso meio, ou um homem, uma mulher, uma criança, alguém será tomado pelo Espírito Santo. Diz assim, diz o Senhor: Deus ouviu nosso clamor e está agindo agora. Isso é para quem crê, tá bom, irmãos? Isso é para quem crê, quem está vendo também. Aí, a igreja orou. Então, por isso que eu estou falando que a igreja do Senhor, a igreja Fonte da Água Viva, ela tem que se alinhar na oração. Tem que se alinhar. Eu tenho chamado os pastores, e graças a Deus, implantamos esse ano. Não é que eles não oram, mas a gente precisava estar orando. Toda segunda, quarta do mês, tem um período de oração. Os pastores vêm todo mundo para cá. Não é para bater papo, não é para me contar história, não é para me falar de problema, nem eu, nem eles. É para nós chegarmos aqui, dobrar os joelhos e orar. Orar. Não tem, é outro dia. Orar. E você tem visto o resultado. Quais são os resultados? Eu percebo que nas igrejas Fonte, notícia vem. Alma está sendo salva. Porta está se abrindo. Pessoas estão sendo curadas. Alguém levante a mão, Jesus está operando. O pastor que era distante, de vez em quando aparecia, ele agora está mais próximo. Ele está mais próximo. Quando você entra numa dinâmica terapêutica, geralmente se coloca 3, 4 ou 5 ou mais pessoas com os problemas, se chama dinâmica de terapia. E aí você coloca, se tiver 8 pessoas, coloca 2, 2, 2, 2, ou homem ou mulher, enfim. E ali você fala o seu nome, digamos que eu estou junto com o Tizar. E aí eu vou falar meu nome para ela, eu, Edivaldo, minha história, um pouquinho para ela. E depois ela vai falar para mim o seu nome. Quando aquele instrutor ou a instrutora acabou o tempo de pesquisa, diz assim: Tizar, ela não pode abrir a boca, eu falarei por ela. Eu me chamo Tizar, moro na rua tal, sou casado com o Márcio, tenho 2 filhos, João Vitor e Alice, e vou falando. Ela vai perceber que eu me interessei pelo problema dela. Tem casos que é tão emocionante que a pessoa sente na alma, se chama empatia, sentir por outro. Na oração é o mesmo processo. Quando você senta com alguém, e é bíblico, Tiago disse: confessai vossas culpas um ao outro, orai um pelo outro. Diga um amém se você aprendeu. Isso é oração. Eu não posso me sentar somente para saber problemas, ouvir, mas agora eu vou me colocar na posição dela. Eu vou sentir o que ela está sentindo. Se é emocional, se é espiritual, se é financeiro, se é familiar, se é parentesco, enfim, eu vou me posicionar no mundo espiritual, é assim também, e isso agrada a Deus. E quando Deus fizer por ela, isso é um sinal que Deus ouviu minha oração. Então eu estou ensinando para a igreja aqui, para a gente se interessar com um com o outro aqui, irmão. A gente dizer, senta aqui, mas não é para ficar, ouvir para ficar falando coisa, é para orar. Ouviu? Ok. A partir de hoje eu sou você. Vou sentir sua dor. Vou chorar por você. Vou gemer por você. Vou me alegrar com você. Quando eu ver você com a bandeira branca, já estão dizendo: chegou paz na sua casa. Alguém pode dizer um amém forte aí? A igreja do Senhor é isso. Oração é isso aqui. Era isso que a igreja que Jesus ensinou aos discípulos. Ore você, ore junto com o teu irmão e ore a teu pai, que ele está vendo tudo isso. Então, estou usando essa forma expressiva para a gente se interessar mais. Isso eu tenho visto. Isso eu tenho visto. Quantos pastores nos ligam de outros ministérios e pedem oração? Quantas vezes um pastor
está desesperado, passando por uma situação, e quando ele encontra alguém, diz: eu estou orando por você. Quantas vezes? Isso é bom. A pessoa se sente fortalecido. Orar, que Jesus está ensinando, é isso aí. A igreja, junto, ela é fortalecida. Ela faz muito mais. A oração é importantíssima, porque por meio dela nós podemos tornar nossas necessidades conhecidas diante de Deus, e por ela podemos entrar em comunhão com Ele, o que é ainda mais importante. Definição: oração é a apresentação das nossas petições a Deus. Dá para a gente falar aí? Definição da oração, diga comigo: a oração é a apresentação de nossas petições a Deus. Alguns dividem a palavra oração. Uns falam que oração, orar é falar com Deus. Oração é quando a gente age daquilo que eu estou pedindo. Não é que eu estou dando uma ajudinha a Deus. Um exemplo: eu orei a Deus, presta atenção, eu orei ou oramos a Deus pedindo uma porta de emprego. Eu estou com o meu currículo na mão, dentro de um envelope, está bonitinho. Aí eu oro e deixo em casa. Então, na orar eu falei com Deus, mas na minha ação eu tenho que buscar minha porta. Qual é o resultado disso? Eu chego na empresa Ômega e dou meu currículo. Orei a Deus em casa. Se eu chegar lá e tiver faltando alguém, serei contratado. Já é a minha resposta da minha oração. É isso que eu estou falando para você. Tem gente que ora, mas não age. Vou esperar em Deus. Meu irmão, tem coisa que nesse caso não é esperar em Deus, é você agir. É você dizer: Senhor, eu creio e vou. Chega lá e pronto. Você está apto para aquilo, então tenha certeza que Deus. Qual é a resposta de Deus? Eu falei com Deus ocultamente, com Ele: Senhor, eu irei na empresa tal. Isso me encaixa no meu perfil, daquilo que eu sou profissional, eu sou ajudante geral, enfim, e quero chegar lá, Senhor, e ser contratado. Se o Senhor quer que eu trabalhe já essa semana, vai estar já a porta aberta. Se o Senhor não quer nessa semana, na outra eu receberei minha resposta. Então eu vou, não é esperar ir lá na minha casa buscar o currículo. Então, oração. Falou com Deus e você agiu também. Não é que você está dando um jeitinho para Deus, é porque o correto é isso aí. Alguém pode dizer amém forte? Alguém, se estava precisando de emprego, já entendeu. Já entendeu o que eu te falei. Pode fazer o currículo e Deus já abriu a porta para você pela fé. Solicitando Ele, né? Ele, coisas desejamos de acordo com a sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, confissões dos nossos pecados, agradecendo, reconhecendo suas misericórdias. Então, oração é a apresentação das nossas petições a Deus, solicitando a Ele coisas que desejamos de acordo com a sua vontade. Que tem certo pedido de oração que eu não vou te fazer para você. Essa é a realidade. Tem certa oração que não é oração do bem, é oração do mal. Tá bom? Isso você não deve orar. Um exemplo: Senhor, eu oro por fulano de tal. Nem Senhor, nem que ele venha faltando uma perna. Essa oração é errada. Você não pode pedir a desgraça do teu. Você tem que orar de forma correta. Senhor, traga ele, meu Pai. Tu sabe como trabalhar. Eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não converter ele. Aí sim. Senão você está dizendo: arranca um braço, arranca um olho. Não, não faço isso não. A oração é ao contrário disso aí. Alguém entendeu? Não, é oração maldosa, né?
Aí a pessoa quer uma pessoa na igreja, mas falta uma perna. Isso aí Deus não vai ouvir não, tá bom, meus irmãos? Quem entendeu? Agradecido, reconhecido a sua misericórdia, ok? O que é misericórdia? É uma chance que Deus está dando de volta àquela pessoa. Misericórdia, a palavra misericórdia, ela é dividida em duas partes. Acudir, aí vem de miserável. Córdia, acudir o miserável, ou a miserável. Isso quer dizer misericórdia. Deus não tem obrigação, mas Ele faz pela sua misericórdia. Aceitamos a Jesus como Salvador. Quem aceitou? Ainda a misericórdia dele continua em nós. Porque Ele sabe que em vez em quando a gente é pego em alguns delitos, falhas humanas. Somos cristãos, mas a gente não é perfeito. A gente busca a perfeição. Por isso que muita gente na igreja não entende, se torna religioso, porque vê defeito demais. E esquece que estamos aqui porque é a misericórdia de Deus. Então, só é misericordioso quem teve um dia misericórdia na sua vida. Senão você não entende misericórdia. Ou num dia que precisar de alguém, ter misericórdia dessa pessoa. Aí vai dizer, agora eu entendi o que é ser misericordioso. É assim. Então, na oração, ore a Deus pedindo misericórdia. Ou Senhor, tem misericórdia de fulano, mas faz tanta atrocidade, é mentiroso demais. Ou Deus, tem misericórdia, faz tanta coisa errada, mas usa misericórdia. Isso é oração sincera. Oh Deus, eu também era assim, era um miserável. E em vez em quando eu me pegava em alguma situação. Oh Deus, Tu teve misericórdia da minha vida, tem a dele também, tem a dela também. Aí Deus está vendo a intenção do nosso coração. Ele vai fazer, porque Ele está vendo que o seu coração está voltado segundo a vontade dEle. Está parando fogo, meus irmãos? Orar é clamar. Jeremias 33, abre a sua Bíblia. Jeremias 33, 3. Eu não tenho pressa, eu vou continuar orando e vou pregar, dar ensinamento mais aqui de oração, até nós aprendermos. Quando a igreja do Senhor entrar nessa dimensão de oração, e aí a gente decola. Jeremias 33, 3. Grife na sua Bíblia. Orar também é momento de clamar a Deus. Sempre que eu falar, Lucas, se não for incômodo, filho, tu lê, porque aí dá uma adiantadinha, por favor. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, vamos fazer esse exemplo da palavra, ó. Clama a mim, responder-te-ei. Diga, quando eu clamo a Deus, Ele me responde. O que eu estava esperando, e muito mais que eu não sabia, Ele vai ensinar. Essa é a intenção. Então preciso orar para Ele me responder. Se eu não oro, eu não clamo, não tem resposta dEle. Clama a mim, responder-te-ei. Essa é a realidade. Vou ensinar uma coisa aqui que é importante. Nós temos hábito, e é bíblico, pedir oração para os irmãos, um ao outro. Só que eu não devo somente pedir oração e não orar. Júnior, ora por mim lá, se Deus te revelar alguma coisa, me passa. Mas por que eu não orei também? Se Ele está dando para entender, pede para orar, fico na minha. Júnior se acaba na oração, Senhor, Senhor, eu estou lá na minha. E aí, varão, tem alguma revelação? Ué, eu também tenho que orar. Eu pedi a Ele como um reforço, para Ele orar comigo. Entre nós, Deus pode nos dar revelação. Deus quer te responder algo aqui nessa noite, irmãos. E é na oração. E é na oração. Ele falou para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar as coisas grandes, grandes
Qual é a outra coisa, Júnior? Lucas, perdão, eu falei ter Júnior. Segunda coisa, firmes. Segunda coisa, firme. Pode falar. Te anunciei coisas grandes e firmes. Firmes. As coisas de Deus não é coisa firme. O que Deus está respondendo para a gente. Coisa grande e firme. Não é coisa que vai se quebrar logo. Firme. Falou, Júnior? Sim. Meu Deus. Coisa que a gente nem sabe. Irmãos, a oração nos leva a ter experiências com Deus. Experiência com Deus. Eu estou convocando toda a igreja. Estou chamando você a um desafio. Não estranha, qualquer dia, se for preciso, Deus diz: para todo mundo. E todo mundo descer, para tudo. Porque o culto não é para a gente. O culto é para Deus. E vai ter momento que Deus disse: eu não quero que vocês me cultuem, eu quero que vocês desçam para orar, que eu quero falar com vocês, dar resposta. Temos que ser sensíveis de dizer: opa, entendi. Não tem que questionar. Não tem que questionar. A gente precisa entender. Um dos maiores erros gravíssimos é as pessoas achar que o culto é para ele. Não é. O culto é a Deus. É para ele tudo. E é ele que faz. Abre a sua Bíblia também. Obrigado, Júnior, também, Lucas. Então, oração é clamar, que é um ato de grito. Depois, pedir. Lucas 11, versículo 9. Tudo que eu estou falando, irmãos, sempre baseado pela palavra, tá bom? Lucas 11, versículo 9. Isso. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Que coisa tremenda, hein? Meus irmãos, vamos lá então. Eu estou orando. O que é que acontece, Lucas? Digo a vós: pedi. Eu estou orando, pedindo a Deus. Qual o resultado? Ele vai me dar. Ele vai me dar. Pedi, dai-se-vos-á. Eu estou pedindo a alguém. Diga comigo: eu oro a Deus e peço a Deus, porque eu sei que Ele pode me dar. Então, esse é o segredo. Eu não vou pedir algo a alguém que não pode me dar nada. Eu tenho que pedir a Ele, porque eu sei que Ele pode fazer. Quando eu oro, eu peço, Ele pode me dar. Não é que Ele vai me dar, mas Ele pode me dar. Segunda coisa: buscai e achareis. aí eu estou buscando e eu vou encontrar solução daquilo que eu estou solicitando a Ele, seja Ele qual for. Ah, mas está impossível, está complicado, está embaraçado, está escuro, ninguém está vendo. Deus desembaraça. Deus vai além da ciência, vai além da medicina. Deus é luz e na presença dele treva tem que clarear. E fica esclarecido para mim e para você. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Terceira coisa da oração. Deixa aí, ó. Batei e abri-se-vos. E quando nós batemos nessa porta, a porta se abre. A porta se abre. Você está no lado de fora. Ah, fica lá fora, varão. Vamos fazer esse cenário aqui agora. Tu está lá fora. Lucas está representando. Está me ouvindo, Lucas? Fala no microfone. Está me ouvindo? Sim. Opa, legal. Ele está lá fora. Ó, aqui dentro é o santuário, é a morada do Altíssimo. Diga um amém todo mundo aí. Então bata aí, meu filho, nessa porta. Bata, meu filho, na porta. Tu está batendo na porta? Não, microfone. Mais forte.
Bata na porta. Vai batendo aí. Vai batendo. Vai batendo. Isso é Deus, ó. Deus aqui. Parou de bater, desistiu, tá vendo? O Pai, na destra do Pai, o Filho. O Espírito Santo está vendo o que ele está fazendo. Vem aqui, Guilherme, rapidinho. Tu parece um anjo. Parece um anjo. Abre aquela porta lá para ele, está desesperado. Vai abrir a porta. Ninguém disse amém. Ô, gente, pelo menos aplauda esse cenário aí, ó. Mas tu entrou assim, entra com alguém vencedor, alguém que... Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Obrigado. Que cena. Gente, isso aqui foi inventado agora, tá bom? Ele não sabia de nada. É assim que acontece no mundo espiritual. Bate, bate, bate. Jesus quer ver isso. Às vezes a nossa desistência de Deus não respondeu. Deus parece que não está me ouvindo, não, porque você não está insistindo, procurando, batendo na porta dele. Quanto mais você bater, mais você insistir, uma hora Deus diz: ei, vou ter que mandar abrir. Abre e manda entrar, que eu tenho coisas grandes e firmes para ele e para ela. Bom, hoje fica assim, tá bom. Terça que vem tem mais, a gente vai aqui. Vamos louvar de novo, Tizar? Vamos louvar, por favor. Hoje é a introdução. Na próxima ele vai orar, vai saber mais. 9h10, tá bom, para a gente não fadigar os irmãos. Coloca aí, varão, Ciclo Doutrina sobre a oração, tá bom? A gente vai estar colocando aí as séries de oração. Eu vou te mandar os temas, tá bom? Sobre a oração. Enquanto isso, meus irmãos, vamos ofertar e dizimar, tá bom? E na outra terça você vem e convide pessoas, a gente vai tratar desse assunto aí. Deixa eu ver o tom. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos um louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, as meninas. Meninos também, Deus abençoe. Irmãos, fiquem em pé, tá bom? Tá bom por hoje. Retorne para sua casa, aproveite essa chuvinha aí que refrescou um pouco. Passe no café da comunhão. Conte com meu apoio de oração, aonde for meu alcance. Se às vezes não dá para falar comigo, escreva, põe no meu bolso, põe aqui. E eu, CC, amigo do pastor Tênio, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Dia 18, não esqueça, já ore, grande congresso de culto de missões. Vai ser uma festa linda para Deus. Que a graça de Deus Pai,